Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TV Eternal News. Esse aqui é um vídeo de reflexão. Por quê? Porque há alguns dias atrás eu fui entrevistado pelo Diego do canal Ateu Entrevista. E uma das perguntas que eu respondi foi com relação ao que eu achava da filosofia. Que crédito, vamos dizer assim, que eu conferia à filosofia. E eu fui bem claro para dizer que nenhum. Hoje em dia, não tem nenhum tipo de crédito. E eu estou achando que essa resposta minha pode depois ser desdobrada em algumas respostas que eu já sei que não vão ser respostas muito legais. Então eu já estou me antecipando, já estou dando uma resposta à resposta que pode vir no futuro, explicando melhor essa questão. Por que eu considero que a filosofia no século XXI é inútil? E por que eu me considero um cientificista com muito orgulho? Bom, vamos responder a primeira pergunta primeiro. A que se dedica a filosofia? Eu não vejo nenhum filósofo, não conheço nenhum filósofo realmente assim importante, muito citado, que explica a função do coração, ou a função do rim, ou a evolução da nossa perna. Não vejo filósofos falando sobre isso aí. Ou da diabetes, ou hipertensão, alguma coisa assim, não vejo. Eu vejo filósofos falando sobre sociedade e comportamento. Então, como é que os sistemas democráticos, não sei o que lá, liberais e política em geral, na questão do comportamento, a moral, o vínculo interpessoal, o egoísmo, o altruísmo, enfim, essas questões são muito comentadas pelos filósofos, Até tem filósofo por aí que até diz que a filosofia explica as grandes questões da humanidade, Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Não explica. Não explica por quê. Esse tipo essas teorias, que não dá nem para ter uma noção de teoria, é uma ideia, que alguns indivíduos tiveram ao longo da história da humanidade e que, porventura, tiveram a ideia de registrar isso num livro e publicar, ou então num pergaminho, ou então em qualquer lugar, ou passar, através de aulas para outras pessoas que fossem daí reproduzir aquilo ali. Então eles pensaram sobre a vida, sobre a realidade deles, começaram a refletir de por que aquilo acontecia daquela forma, escreviam, geralmente tinham uma grande capacidade de expor as ideias, convenciam as pessoas, e as pessoas iam tratando aquilo ali como se fosse uma coisa, como se fosse uma autoridade. Fulano de tal falou que isso funciona desta forma. Eu consigo não desprezar, certo? Aqueles filósofos mais antigos, aqueles do século XIX para trás. Porque até é compreensível, você estava se colocando no lugar deles, Você estava numa época que você não sabia nem o que era o neurônio. Então como é que você vai explicar o comportamento? Como é que você vai conseguir entender que o pensamento é fruto de uma reação físico-química do seu cérebro? Não tem como. E devia ser angustiante você ver situações e não ter uma explicação. A gente gosta de buscar explicação para as coisas. Então esses indivíduos explicavam do jeito que eles conseguiam, através da observação pura e simples, não sistemática. Eu acho que é assim, tal, Escreve um livro, vende numa taberna, bebe, vende numa taberna, bebe de novo, E ali, nos bebuns intelectuais, você vai fazendo a sua fama e, Claro, eu estou satirizando aqui, não foi necessariamente assim, eu reconheço. Mas foi nesse sentido, você vai vendendo livro, vai,
vai convencendo as pessoas a venderem o seu peixe. E o outro vai reproduzindo aquele seu peixe ali. Enfim. Então não tinha nenhum critério. Era uma observação totalmente não criteriosa. Agora, hoje em dia, e ainda existem filósofos hoje em dia, querer explicar moral, amor, política, com base em filosofia, com base numa observação qualquer, e que você tem que, você é meio que obrigado a respeitar, porque existe a pluralidade, né? As coisas são plurais, né? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque hoje em dia a neurociência, a ciência cognitiva, a genética do comportamento, a psicologia evolucionista, a antropologia e uma série de outras ciências já evoluíram bastante mesmo, para conseguir explicar, pelo menos no bruto, todos esses comportamentos. Moralidade, critério de seleção de parceiro, vínculo afetivo, o que é influenciado, o que não é influenciado, perdão, todos os sentimentos, as expressões das emoções, as conexões políticas, as conexões até nas redes sociais, né? Então tem vários tipos de investigação sistemática que gera resultado com significância estatística, que são analisados pelos pares, que são corroborados ou não por outras evidências, que daí vão se manter ou não como explicações, né? Então você tem todo esse referencial disponível já para recorrer na tentativa de explicar esses fenômenos. Eles não são mais fenômenos metafísicos, né? Fenômenos que você não sabia como explicar diante do conhecimento que você tinha naquela época. Hoje em dia nós já temos esse conhecimento. Eu quero deixar bem claro para aquelas pessoas que dizem assim, não, mas é incerto ainda. Não, não é incerto. Não é incerto. Existem lacunas nas explicações. Mas essas lacunas serão preenchidas com o tempo. E serão preenchidas através do método científico. Você não vai preencher as lacunas das explicações que nós temos hoje com base fazendo uma reflexão embaixo de uma árvore. Entendeu? Então você vai ter que desenvolver um projeto de pesquisa estruturado para analisar várias variáveis, conseguir isolar variáveis, comparar elas, ver se tem causalidade, ver se tem associação, qual é a significância entre elas e gerar um resultado que será apresentado para os seus pares de cientistas, tá? Que vão reanalisar através das replicações daquele estudo, reanalisar para saber se chegou naquele mesmo resultado, se chegou em resultados diferentes, eles vão reportar isso, e daí vão ter vários conflitos, aí vai aumentar ainda mais o número de replicações, porque outras pessoas vão ficar mais interessadas em saber qual que é, na verdade, né? Se é um, é outro, ou é uma terceira. Então é assim que a ciência vai funcionando. Ok? Totalmente diferente da filosofia. A filosofia você falou e é o que Kant disse, é o que Kant disse. A não ser que tenha um outro filósofo que falou uma coisa parecida, mas geralmente assim, existem os grandes ícones em cada área. Na filosofia, as pessoas têm uma tendência muito grande a endeusar filósofos famosos. Né? Nietzsche, então, é o must, principalmente dos intelectuais da internet. Falar de Nietzsche é uma coisa assim, né? Nossa, eu sou o cara, eu sou o intelectual. Ok? Muitos deles, inclusive, são pessoas que criticam o raciocínio dos religiosos, que estão se baseando num livro escrito há 2000 anos atrás, por uma pessoa que você nem sabe quem é. Certo? Mas entre aquele relato que também saiu da cabeça de alguém e um relato de agora que também saiu da cabeça de alguém, eu prefiro acreditar num relato dar mais crédito, vamos dizer assim, ao relato de alguém 2000 anos atrás, devido à ignorância,
se colocando no lugar daquela pessoa que realmente não tinha qualquer tipo de noção de como as coisas funcionavam, do que acreditar num relato de alguém do século XIX, XX, XXI. Que daí não é nem ignorante mais. Aí já passou pro, né? Já foi promovido ao grau de charlatão. Porque ele sabe que não é assim, mas insiste em dizer que é assim. Então, com isso eu acho que eu já respondi as duas perguntas que eu queria coisar nesse vídeo aqui, esclarecer nesse vídeo aqui, né? A filosofia hoje em dia é perda de tempo. Porque você não precisa mais recorrer à filosofia. Você já tem explicações científicas. Por isso que eu faço esse canal. Esse canal aqui, eu falo também sobre depressão, falo sobre transtornos mentais, né? Porque é uma coisa importante na psicologia. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar aqui é sobre psicologia social, que trata sobre comportamento humano, né, moral. Ainda não fiz o vídeo sobre moral, tenho que fazer, mas ainda não fiz. Mas sobre o amor eu fiz vários vídeos, sobre relacionamento interpessoal também eu fiz vários vídeos. Enfim, sobre política já fiz 2, inclusive uma semana passada. Então, justamente para mostrar para as pessoas que não precisa mais recorrer a filósofo para explicar aquilo ali. Essas não são mais coisas da metafísica. Essas são coisas da física. Você consegue estudar isso experimentalmente e concluir, concluir coisas com base nesses estudos. Ok? Então, normalmente, você não precisa recorrer a Kant para explicar a moral. Você tem que recorrer a Joshua Green. Você tem que recorrer a Patricia Churchland. Você tem que recorrer a Molly Crockett, a Mark Hauser, enfim, vários neurocientistas, cientistas cognitivos, que eles explicam como a moral funciona. Novamente, existem lacunas, mas essas lacunas serão preenchidas com o tempo e através do método científico. Absolutamente nada, justifica você defender a explicação filosófica, porque não tem explicação imediata, né? Ok? Então, é mais ou menos o raciocínio que os religiosos utilizam para defender a existência de Deus. Chega um ponto em que você não tem como dizer que... até tem alguns, hoje em dia já conseguem, né? O universo através do nada, né? Mas vamos dizer assim, há alguns anos atrás, não tem como vir algo do nada. Então tem que ter Deus ali. Você tem que incluir Deus. Mas aí, se você incluir Deus, você tem que explicar de onde veio aquele Deus. Daí vai, né? Então é um raciocínio que você está só tampando uma lacuna e não está resolvendo problema nenhum. Então isso que eu quero deixar bem claro. A gente não sabe ainda completamente como essas coisas funcionam. Cada ano vai ficando uma coisa mais complexa. Porque a gente vai especificando mais os circuitos, vai especificando mais os mecanismos que produzem aquele fenômeno. Mas, novamente, a gente vai chegar lá através do método científico. E por isso que eu sou um cientificista com muito orgulho. Infelizmente, não só no Brasil, o cientificismo é como se fosse tá moralizado, é como se fosse uma coisa que não presta, que não deve ser levada a sério. É uma visão reducionista das coisas, é uma visão, enfim, equivocada das coisas, é uma supremacia da ciência e não sei o que lá. Não é isso. Só através da ciência a gente vai alcançar a evolução da nossa sociedade, certo? Só através da ciência. Se você pegar a filosofia como sendo uma reflexão, assim, na tentativa de problematizar uma questão para chegar a uma explicação científica, para chegar a um projeto científico, aí tudo bem. Mas a gente está falando de uma reflexão. Mas qual a importância de filósofos em pleno século XXI, em pleno ano de 2013, entrando para 2014? Nenhuma. E se você está estudando filósofos e quer ter um entendimento real sobre o ser humano, e não apenas uma erudição para dizer, eu conheço Kant, eu conheço Santo Agostinho, né? De
cabo a rabo, eu conheço. Né? E se você quer realmente entender as coisas, abandone filosofia e passe a recorrer a explicações científicas, porque elas já existem. Existem dezenas de periódicos, centenas de periódicos especializados em temas diferentes e que publicam com uma velocidade muito grande artigos relatando resultados de experiências científicas controladas que permitem explicar os mais variados fenômenos da sociedade. Ok? Então, novamente, filosofia, século XXI, inútil. Né? Guiem-se pela ciência. Okay? Até porque a ciência nunca é dogmática. Pelo aquele fato que eu falei. Você gera um resultado, esse resultado é apresentado para os seus pares, você vai discutir com base em outras referências com seus pares para chegar numa conclusão. Então não é dogma, não é alguém, nunca um cientista vai chegar e vai dizer assim, é isso aqui porque fui eu que fiz, eu sou um cara muito inteligente, tenho uma enorme capacidade de convencimento e vocês têm que engolir. Certo? Isso nunca vai partir de um cientista. Ok? Pelo menos não de um cientista sério. Então, pode ser um Kanazawa da vida, mas né, é um cara que caiu justamente no ostracismo por ter esse tipo de comportamento que é totalmente incompatível com o que a ciência é. Então, pensem bem nisso, gente. Pensem bem nisso. Não fique se guiando por o que alguém falou, por um ditado, por não sei o que lá, porque não vai chegar a lugar nenhum. Se você realmente quer entender como as coisas são, busquem evidências. E só quem fornece evidências é a ciência. Era isso então. Que venham as críticas agora. Eu acho que eu consegui explicar o meu ponto de vista. E vamos ver como é que isso vai evoluir. Valeu e até o próximo vídeo científico aqui no TVC Channel News. Valeu!